Sabe quando a vida te dá uma rasteira? Um término, uma demissão, uma grande mudança. De repente, o chão some. E nesse momento, depois dessa ruptura, uma coisa se impõe. E não é clareza, viu? Nem segurança. É a necessidade de decidir, mas sem nenhuma garantia. Muita gente pensa que para decidir, a gente precisa ter certeza. Que primeiro a gente tem que saber qual é a melhor escolha, qual caminho vai dar certo, qual decisão vai nos poupar do sofrimento. Mas a filosofia existencialista, especialmente Sartre, nos mostra um outro lado da moeda. Para Sartre, não existe escolha com garantia. A certeza, se é que ela vem, só aparece depois da decisão ter sido tomada. E muitas vezes, nem assim. É exatamente por isso que decidir é tão angustiante. Não é porque falta informação, não. É porque nenhuma decisão vem com um selo de escolha correta garantida. É como pular de um penhasco, sem saber o que tem lá embaixo. No consultório, isso aparece o tempo todo. As pessoas chegam e dizem: eu preciso ter certeza antes de escolher. Ou então, o problema é que eu não sei o que fazer. Tenho medo de me arrepender depois. Mas aqui está o pulo do gato. O arrependimento não surge porque a gente escolheu sem ter certeza. Ele surge quando a gente tenta fugir da responsabilidade que é escolher. Pensa comigo. Toda decisão cria um antes e um depois. É um marco no tempo. Ao escolher um caminho, inevitavelmente, a gente deixa outro para trás. E essa perda, esse luto pelo que não foi, não pode ser evitado. Decidir não é sobre encontrar a escolha perfeita, aquela que não tem nenhum defeito. Decidir é assumir uma posição diante da nossa própria vida, da nossa existência. É por isso que, depois de uma grande ruptura, muitas pessoas ficam paralisadas. O mundo antigo, aquele que a gente conhecia, já não serve mais. E o mundo novo ainda não se mostrou. É uma névoa. Nesse cenário, decidir parece um salto no vazio, um ato de fé cega. E o medo paralisa. A psicanálise existencial tem um papel muito interessante aqui. Ela não vai te empurrar para uma decisão. Ela não vai dizer faça isso ou faça aquilo. Mas ela também não vai sustentar a ilusão de que é possível viver a vida inteira em cima do muro, sem decidir nada. O trabalho terapêutico acompanha aquele momento delicado. Aquele ponto de virada, em que a gente percebe que não decidir já é, em si, uma forma de decidir. É decidir, deixar a vida, decidir por nós. Decidir sem garantias não é ser imprudente ou irresponsável. Pelo contrário, é um ato de coragem. É reconhecer que a vida não oferece caminhos seguros, com placas de final feliz garantido. A vida só oferece caminhos possíveis, e cabe a nós escolher um deles. Sartre tem uma frase famosa que diz que estamos condenados a ser livres. Parece um paradoxo, né? Condenados à liberdade. Mas o que ele quer dizer é que não temos como escapar da necessidade de escolher. A liberdade não é um privilégio que a gente pode usar ou não. É uma condição da nossa existência. Até mesmo a tentativa de não escolher, de ficar parado, já é uma escolha. E essa escolha de não escolher também produz efeitos na nossa vida. A terapia, o espaço clínico, existe para sustentar esse momento tão difícil. É quando a pessoa finalmente aceita que não existem respostas prontas. Não existe um manual de instruções para a vida. E ainda assim, mesmo sem garantias, ela precisa se posicionar. Ela precisa escolher. Tomar uma decisão não vai eliminar a angústia. A angústia faz parte, mas pode, e muitas vezes consegue, interromper a paralisia. Aquele sentimento de estar preso, de não sair do lugar. Então, talvez a pergunta mais honesta que a gente possa se fazer não seja: e se eu escolher errado? Talvez a pergunta mais poderosa seja: o que acontece comigo quando eu me recuso a escolher? O que eu perco quando deixo a vida passar, esperando por uma certeza que nunca vai chegar? Lembre-se, escolher sem garantias não é um erro, não é uma falha. É a condição fundamental da existência humana. É o que nos torna protagonistas da nossa própria história. Se esse vídeo te fez pensar, se você já se sentiu paralisado diante de uma escolha, deixa um comentário aqui embaixo. Obrigado por assistir. Existência é tudo.